Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 18 de fevereiro de 2023. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 9, versículos do 2 ao 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu a nuvem do céu e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem, mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, deste sábado, nos revela o Cristo transfigurado. A transfiguração de Jesus aos discípulos escolhidos, Pedro, Tiago e João, revela a eles o Cristo glorioso. A glória de Jesus é antecipada aos discípulos, para que eles possam dar testemunho verdadeiro do Cristo glorioso, do Cristo ressuscitado. Aqui a figura de Moisés e Elias conversando com Jesus, com o Cristo glorioso, mostram que Moisés e Elias já estão na glória de Deus, já estão no céu. E aqui Jesus, ao conversar com eles, mostra-lhe a figura daquele que libertou o povo do exílio e também a figura do profeta, um dos maiores profetas, e a figura dos discípulos, contemplando tudo com medo, sem saber mesmo o que dizer. O tanto que Pedro vai falar daquela cena maravilhosa dele, estava vendo que era bom eles ficarem ali, eles vendo o Cristo glorioso, o Cristo transfigurado. Nós vemos também como no batismo de Jesus, Deus revela que Jesus é realmente o seu Filho, que Jesus é o Messias. Pedro, que havia professado a fé, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, agora é o próprio Deus que diz que este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Jesus verdadeiramente tem autoridade para falar, porque ele é Deus. Jesus chama os discípulos a manter o silêncio, a manter o segredo de tudo aquilo, de toda aquela experiência que eles tiveram com Cristo glorioso, com Deus Pai Todo-Poderoso, com Elias e Moisés. E que ele só pudesse falar até que o Filho do Homem,
tivesse ressuscitado dos mortos. Jesus já havia, quando Pedro vai fazer essa profissão de fé, Jesus já revelou aos discípulos que ele deveria sofrer muito, queria ser rejeitado pelos mestres da lei, pelos sumos sacerdotes, e que seria morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. Jesus disse que eles deveriam, quando Jesus verdadeiramente tivesse acontecido tudo, que ele ressuscitasse dos mortos, que ele desse testemunho dessa visão gloriosa do Cristo. E os discípulos guardaram isso, mas eles não entendiam ainda o que era ressuscitar dos mortos. Se eles não entendiam a morte de Jesus, muito menos compreendiam o que era ressuscitar. Então eles perguntam a Jesus, por que os mestres da lei diziam que Elias devia vir antes. Então Jesus vai dizer que Elias devia vir para pôr tudo em ordem. Mas as Escrituras também diziam que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. É o servo sofredor, o qual o profeta Isaías relata tão bem no seu livro. E aqui Jesus ainda diz: Elias já veio e já fizeram tudo o que quiseram com ele, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Quem é o Elias que veio? João Batista, o último dos profetas, aquele que a voz que gritava no deserto, aquele que aplanava os caminhos do Senhor. Como João mesmo dizia, é preciso que eu me rebaixe para que o Filho do Homem cresça, e ele não é digno nem de desamarrar as suas sandálias. Queridos irmãos, que nós possamos, nesse momento que vivemos essa experiência do Cristo transfigurado, possamos dar também nós testemunho que o Cristo foi rejeitado, sim, carregou sobre os seus ombros, na sua cruz, o peso dos nossos pecados, mas o Cristo venceu a morte, ressuscitou de verdade no terceiro dia e que vive e reina glorioso para toda a eternidade. Que Deus, nosso Senhor, possa abrir os nossos corações e que nós, assim como os discípulos, possamos escutar a voz do Filho de Deus, escutar a sua palavra, escutar o seu evangelho e, sobretudo, darmos testemunho verdadeiro com a nossa vida. E que um dia, quando estivermos finalizada a nossa peregrinação nessa vida terrena, que pela graça de Deus, pelas nossas obras, nós possamos, assim como os discípulos, Pedro, Tiago e João, que tiveram essa experiência com Cristo glorioso, nós também possamos contemplar a glória de Cristo no reino que Ele preparou para cada um de nós por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.